Quinta-feira é dia de TBT Colorado e essa história é muito boa. Ele fez parte da chegada de D'Alessandro ao Inter, mas afirma que o Internacional tirou o seu amor pelo futebol. Disse que chegou a ter nojo do esporte pelo que aconteceu no Inter. Foi um jogador de base que teve um largo histórico por seleções, mas se aposentou bem antes dos 30 anos, virou triatleta e chefe de cozinha. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. É TBT Colorado, vem comigo! Meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um TBT Colorado. Quinta-feira é o dia em que a gente relembra histórias de jogadores que passaram pelo Inter, mas se perderam. Se você quer que nós encontremos aquele jogador que você gostava ou que não gostava tanto assim, mas não sabe que fim levou, será que ainda continua jogando? Será que parou? Será que está em outro time? Escreve nos comentários desse vídeo quem você quer que nós encontremos aqui no TBT Colorado. Eu vou atrás dele, eu vou te contar essa história, eu quero a tua participação nos comentários desse vídeo. A gente já atendeu muita gente. Todos os vídeos do TBT Colorado, sempre às quintas-feiras, estão em uma playlist. Então entra no canal Marinho Saldanha, clica em playlist, está lá TBT Colorado, tem todos os vídeos que nós já fizemos. Todos estes conteúdos num oferecimento de KTO.com. Agora eu vou te contar essa história maluca, tá? Te prepara. Jogador do Inter, histórico de base, uma promessa, subiu pro profissional com 15 anos. E olha só, ele afirmou que o Inter o provocou nojo ao ver futebol. O Inter tirou dele o amor pelo futebol. Olha só que loucura. Bora! Thales Tlagia. Pode ser Tlagia, difícil o sobrenome dele. Vamos ficar só com Thales sem H. Este é o jogador sobre o qual eu estou falando neste TBT Colorado. E se você não tá lembrado do Thales, eu vou te começar uma história louca que vai acabar na cozinha, tá? Porque ele hoje é chefe confeiteiro e triatleta. Olha que loucura, do futebol pro chefe confeiteiro, pro triatlon. Mas vamos começar pelo Thales no Inter. Promessa das categorias de base ali por 2007, 6, 5. O Thales era um meio atacante, camisa 10, driblador, habilidoso. Até os 20 anos, ele era o recordista de convocações para seleções brasileiras. Teve em sub-13, sub-14, sub-15, 16, 17, todo sub que teve, o Thales estava convocado. Tanto que o desempenho dele no Inter fez ele subir para o profissional com apenas 15 anos e jogar no Inter B, que era um time formado por atletas de base ou do principal que não eram aproveitados. No Inter B, ele foi ali foi comandado por técnicos como o Lisca na seleção, ele foi da geração do Giuliano, era um jogador muito importante o Thales nessa época, tá? O problema é que ele era considerado muito franzino e muito baixinho para jogar enfrentamentos mais fortes. Ele tem ainda, né, 1,72 m apenas. Isso na medida dele, né? Que nem aquela coisa quando a gente vai no quartel, a gente dá uma espichada, né? Eu tinha quase 1,80 no quartel. Na verdade, 1,74. Mas enfim, ele diz que tem 1,72. E para ganhar força física, ele participou de um tal Projeto Rambo, digamos assim, no Inter. Foi um processo que passou, por exemplo, o Nilmar para ganhar mais força e poder encarar esses enfrentamentos. Ele estava ali no Inter B, via gente que era até reserva dele indo para o principal e ele não ia, via jogadores ganhando chance e ele não ganhava, até que ele, sem saber, tinha sido envolvido em uma negociação. Ele ficou muito chateado e me contou numa entrevista que ele me deu ao All Sport em 2017. Ele disse que o Inter cometeu um erro
E o Fernando Carvalho, dirigente da época, nega. Mas ele disse que o Inter cometeu um erro. O Inter acreditava que tinha 70% dos direitos dele quando tinha apenas 30%. O Inter tinha 30 e ele e o pai dele 70. E isso ocasionou uma reviravolta na carreira dele, que eu te conto a partir de agora. Para completar o pagamento ao Zaragoza da Espanha pelo D'Alessandro, ali em 2008, quando o D'Alessandro chegou ao Internacional, o Inter cedeu os 30% que tinha dos direitos do Tales. Segundo o Fernando Carvalho, o Inter sabia que tinha só 30% dos direitos dele e que 70% eram da família. E que cedeu os direitos econômicos mais os direitos federativos, que diz respeito a onde o jogador vai atuar, para o Zaragoza para completar o pagamento do D'Alessandro. Fato é que os espanhóis não quiseram levar o Tales para lá porque tinha limite de estrangeiro e não iam aproveitar ele imediatamente. Isso ali em 2008. O fato em seguida aconteceu do Tales permanecer no Inter achando, segundo ele, nem sabia que tinha sido negociado. Achava que ia ser utilizado. Mas como não era mais jogador do Inter e tal, o Inter gelou o jogador. Ele não jogou no time principal. Ele ficou muito chateado, entrou num processo meio que de depressão e afirmou que o Inter tirou o amor dele pelo futebol. Ele chegou a ter nojo do futebol, não queria nem ver futebol mais nessa época. Enfim, ele era gerida sua carreira pela Gestifute, a mesma empresa que cuidou do Cristiano Ronaldo, por exemplo. E depois, já ligado ao Zaragoza, partiu para a Europa, mas não para atuar na Espanha. Foi jogar no Sporting de Portugal. E por lá se machucou, não conseguiu ter sequência e a carreira deu uma degringolada, tá? Eu anotei aqui os lugares pelos quais o Tales passou depois do Sporting, depois de ter deixado o Inter, depois de ter participado da negociação do D'Alessandro. Ele esteve na Tailândia, ele esteve no Japão, ele esteve no Asa de Arapiraca e depois, lá por 2014, ele resolveu que o futebol já estava, chega. Nessa época ele estava no Gamba Osaka do Japão. E sabe, não estava mais assim afim de jogar. Ele tinha 27 anos. E falou, cara, vou aposentar. Aposentou do futebol pela primeira vez. E por que eu digo pela primeira vez? Porque depois ele voltou a jogar. Mas ele aposentou pela primeira vez. Ele decidiu que iria voltar ao Brasil e investiu em duas coisas. No triatlon, porque era um esporte, ele sempre foi um esportista, um cara que gostava da atividade física, e começou a estudar gastronomia. Depois de formado, ele fez alguns eventos com o irmão dele, eventos de gastronomia, sabe? Fazendo comida mesmo. E começou a competir no triatlon. Eu vou colocar aqui na tela uma foto dele competindo por triatlon e uma foto dele como chefe de cozinha. Mas o futebol voltou, viu? Ele foi convidado para atuar no Honka da Finlândia, isso em 2016 e topou. Partiu para a Finlândia, onde ele disse que foi muito feliz, sabe? Gostou da cultura, gostou do país e tal, e atuou por lá até meados de 2017, quando ele se aposentou definitivamente pela segunda vez. Encerrou de vez a carreira no futebol e investiu na confeitaria e investiu totalmente no triatlon. Para fechar a história do Tales, ele agora, atualmente, ele se dedica, até hoje compete em corridas e em provas de triatlo. Além disso, ele tem a Legault, que é uma confeitaria gastronômica, digamos assim, não sei se é exatamente esse o termo, mas ele é um chefe confeiteiro, dono dessa produção de doces. Em 2021, o Tales sofreu um problema de saúde. Ele foi diagnosticado com uma trombose venosa cerebral, logo após ele ter participado de uma prova na qual correu 25 quilômetros. Mas ele fez tratamento e hoje tem 33 anos, não joga mais futebol, é atleta de triatlon, faz corridas eventualmente, né? Não sei se pode ser considerado profissional, e tem essa situação da gastronomia envolvida na vida dele. Olha que maluquice!
da promessa da base, do mais convocado para a seleção, envolvido na negociação do D'Alessandro, rodou o mundo, largou o futebol antes dos 30 para virar confeiteiro e triatleta. Clica no vídeo que aparecer na tua tela, é muito TBT. TBT é bom demais! Me manda atrás de alguém que eu vou. Eu sou aquele inspetor, sabe? Aquele cara que vai Sherlock Holmes. Clica no vídeo que aparecer na tua tela e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau!